Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Jailson Silva, trabalho aqui no setor de marketing da 7G Mag e a 7G Mag está sempre promovendo aí, trazendo lives interessantes e hoje a gente vai estar trazendo aí a doutora Poliana Santana, ela que é nutricionista funcional e oncológica, especialista em emagrecimento e saúde integrativa, olha aí. Então, você revendedor, você revendedora, tem essa oportunidade de estar aí participando dessa live e se informando, né? Afinal de contas, a 7G Mag tem essa preocupação de poder estar trazendo esses temas tão pertinentes que vocês revendedores precisam para poder aí estar prospectando clientes, se informando e cada vez mais estando sendo capacitados. Muito boa tarde, doutora Poliana Santana. Fique à vontade, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jailson. Fico muito feliz em poder estar participando desse momento de informação, de conhecimento e de saúde, né? Quero agradecer também a minha querida Catarina, que me fez esse convite todo especial. Muito obrigada. Me senti lisonjeada com esse convite. E principalmente hoje, que é o dia 7, Dia Mundial da Saúde, falar sobre alimentação, que é um dos principais pilares de saúde, para mim é uma honra, né? Então, eu preparei esse material com todo carinho para que a gente possa conhecer um pouco mais de como pode ser a nossa rotina de alimentação saudável, sem, sem tanta burocracia, né? Então, vou para aqueles que não me conhecem, eu vou me apresentar. Meu nome é Poliana Santana. O tema escolhido hoje é comer bem sem complicar. Então, como já bem falou, eu sou nutricionista funcional e integrativa, né? Trabalho com a parte de emagrecimento, estética e também oncológica, pois sou sobrevivente do câncer de mama. E a alimentação me ajudou muito durante o processo de cura, que é como eu costumo chamar esse processo do tratamento. E a alimentação de forma integrativa só veio a somar e a aumentar as minhas chances de cura, de resultado. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que essa fez uma diferença muito grande para mim. Então, hoje a gente vai ter um papo reto sobre alimentação na correria do dia a dia, né? E o propósito da nossa conversa é justamente a saúde. E a saúde é o combustível da produtividade. Então, se a gente não está saudável, a gente não consegue cumprir com as nossas tarefas do dia a dia, a gente não consegue ter ânimo, não consegue ter vitalidade, até os nossos pensamentos, eles ficam comprometidos quando a gente não está saudável, né? Então, um jeito leve, real e possível de se alimentar hoje será o tema da nossa conversa. Principalmente para quem vive na correria, quem é empreendedor, quem trabalha de manhã, de tarde, sabe que não é fácil a gente juntar o propósito da alimentação com a rotina do dia a dia. Mas aí eu vou começar a desenvolver o assunto e vocês vão ver algumas sugestões que vão facilitar esse dia a dia. E aí a gente se depara com alguns desafios na nossa rotina, né? Muitas pessoas em consultório e até no dia a dia, conversando com elas, e uma das maiores queixas é que elas não conseguem tempo para fazer dieta, vamos dizer assim, né? Porque eu entendo que dieta é tudo aquilo que faz parte da nossa alimentação. Agora, você ter um plano alimentar, né, que consiga estar equilibrado às suas necessidades, a sua rotina é diferente. Mas dieta é tudo aquilo que a gente se alimenta durante o dia. Seja uma dieta equilibrada
ou não, certo? Então, as pessoas elas costumam muitas vezes pular refeições. E qual o problema maior em pular refeições? Eu digo que não é só um problema, são vários problemas que vêm decorrente desse tipo de atitude. Por quê? Quando o nosso organismo ele passa muito tempo sem se alimentar, ele começa a diminuir o metabolismo. Se ele diminui o metabolismo com o objetivo de guardar energia, já que você não se alimentou para repor as energias, as necessidades calóricas do seu corpo, você vai entrar em um efeito rebote. E o que é esse efeito rebote? É essa queda do metabolismo, e aí você vai começar a acumular gordura. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, mas eu faço uma dieta, eu como pouco, e mesmo assim eu não emagreço. Ah, eu faço um jejum, e mesmo assim eu não emagreço. Né? Primeiramente, o jejum ele precisa ser. Você não pode fazer um jejum aleatoriamente da sua cabeça. Porque quando a gente vai fazer um jejum intermitente, por exemplo, você precisa ver a janela de espaço que você vai ficar sem se alimentar. Né? Qual período que você vai ficar sem alimentar? Se vai ser 12, 14 horas, 16 horas, 18, enfim. E qual tipo de alimentação que você vai se alimentar quando sair dessa janela sem alimentação. Então, assim, tem que ser tudo planejado. Então, você, quando pula uma refeição aleatoriamente, vamos dizer assim, você vai estar prejudicando o seu metabolismo. Ah, eu vou comer o que der. Também não é assim. A gente precisa ter uma alimentação que realmente ela seja nutritiva, né, e diversificada, né? Aí você não come os nutrientes necessários, porque existe a diferença de você matar a fome e se alimentar corretamente. Matar a fome, eu já vi, por exemplo, chegar em algum trabalho e a pessoa está comendo pipoca, com refrigerante. Ela vai matar a fome? Vai, porque ali tem gorduras, tem carboidratos, né? Que vai transformar-se em açúcar e vai dar saciedade. Mas ela não vai estar nutrida. Ela só está matando a fome, né? E o que é que vem depois? Vem cansaço, vem fadiga, névoa mental. Então, vai trazer várias consequências, além de abrir portas para diversas doenças, como diabetes, hipertensão, o próprio câncer e assim diante. E aí, por que cuidar da alimentação? A gente vai cuidar da alimentação por quê? Porque ela vai nos dar mais energia, ela vai melhorar o nosso humor, né? Então, acho que vocês já ouviram falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Eu costumo dizer que o intestino é o nosso primeiro cérebro. Posso dizer assim por quê? Porque grande parte dos hormônios, eles são produzidos primeiramente no intestino, para depois ir para o cérebro, né? Para o fígado, para os rins, porque nós somos, bioquimicamente falando, né? Uma cascata de hormônios que um vai depender do outro para fazer as suas funções devidas no nosso organismo. Além de se alimentar bem, também vai influenciar na nossa imunidade, né? Então, se você se alimenta bem, sua imunidade está boa, você vai adoecer menos. E se você vai adoecer menos, você vai ter melhor desempenho no seu trabalho. E isso é um efeito cascata. Você cuida bem aqui em cima e vai. Eu chamo o efeito cascata, né? Porque se você cuidou bem aqui, as outras coisas vão fluindo
bem também. E aí a gente diz assim, certo, e como é que a gente vai se alimentar bem? O que é que eu faço para me alimentar bem? Primeiro vamos saber como montar um prato equilibrado, que muitas pessoas não sabem. Simplesmente coloca o prato de todo jeito, né? O que é que precisa para ter um prato equilibrado? Então, se você olhar aqui nesse slide, 50% do seu prato pode ser vegetais, sejam eles cozidos ou crus. Por exemplo, o brócolis, cenoura, abobrinha, você pode comer tanto cozido como apenas feito o branqueamento, que é um choque térmico que a gente dá nesses alimentos. Porque existem proteínas nos vegetais que, se você bota o tempo de cozimento muito alto, ou seja, se ele cozinhar por muito tempo, você vai perder algumas proteínas, algumas vitaminas e alguns minerais também. Então, assim, existem alimentos que quanto menos cozido, melhor. O prato ele também precisa ter 25% de proteínas, de preferência carne magras, como frango e peixe, né? Ou carne vermelha, desde que seja magra também. E ele precisa ter 25% de carboidratos. São esses carboidratos? Frutas, cereais, integrais de preferência, né? Como arroz, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Então, aqui é um prato básico. Não estou nem falando das necessidades individuais. Isso daqui é um prato equilibrado para qualquer pessoa. Então, a gente às vezes está na rotina do trabalho e a gente tem dias que precisa, né? Se alimentar fora de casa. E as dicas que eu dou é: escolha um bom restaurante. Procure conhecer o local que você está se alimentando. Se ele tem boa higiene, né? Se a alimentação não é requentada, se aqueles alimentos realmente são frescos do dia, se a alimentação é novinha, porque dá para a gente perceber, tanto visualmente, né? O aroma da comida ele se torna diferente. No paladar, ele também tem um sabor diferente. Então, sensorialmente falando, a gente consegue ver, a gente consegue sentir o aroma da comida, a gente consegue degustar e a gente já vai criando um alerta assim. Nesse local a comida é muito boa, nesse não é. Então, naquele local que não for a comida muito boa, você só vai comer se for realmente em último caso. Mas é muito bom priorizar essa seletividade de locais para você se alimentar fora de casa, porque é diferente. Dentro de casa, a gente tendencia a ter mais cuidado. Fora de casa, é um serviço terceirizado, que se o restaurante não tiver um critério de qualidade alto, você pode ter uma intoxicação alimentar. E isso é muito sério. No caso das carnes, quando você for escolher, prefira grelhados, né? Quanto menos caldo, melhor. Por quê, Poliana? Porque a água, ele é um ambiente muito favorável para a proliferação de bactérias, de fungos, de vírus, né? Então, dê preferência. Do mesmo jeito, no caso das saladas, dos legumes, prefira aqueles que não têm molho. Se você gosta de molho, solicite um molho à parte, de preferência. O arroz. O arroz é um alimento bastante assim que você tem que ter bastante atenção. Por quê? O arroz, mesmo que você não veja, às vezes você cozinhou de manhã e deixou em cima do fogão, até a noite, ele já pode começar a criar fungos e você nem perceber. Então, tem que ter bastante atenção com o arroz.
Quando a gente vai se alimentar fora de casa, né, a gente tem que ter uma noção de que restaurante, de que lugar você vai estar se alimentando. Se ele realmente é um lugar que ele cumpre o que os órgãos competentes de fiscalização, como Gevisa, né, eles têm os padrões de acordo com as normas técnicas para alimentar. Se aquele alimento está fresquinho, se foi cozido realmente na hora, a gente percebe, né? O aroma da alimentação, o cheiro da alimentação, você consegue visualizar. Então, tem que estar bem atento. Outra coisa, evite saladas como maionese, é um perigo. Quando você vê, por exemplo, você vai para um restaurante self-service. Aí você chegou lá, era 11 horas, 12 horas. Aquela comida ela foi recém colocada naquelas bandejas. Mas quando você passou do horário de comer e que você vai se alimentar já por volta das 14, 15 horas, não queira aquelas saladas que tem molho, não. Evite a salada que foi preparada com molho, com creme de leite, com maionese, porque os alimentos eles fermentam muito rápido. E prefira aquelas saladas que não tem molho. E se você quiser um molho, você pede um molho à parte. Aqui nesse slide eu coloquei assim algumas substituições práticas e inteligentes, né? Por exemplo, tem muita gente que diz assim, ai, doutora, eu amo uma Coca-Cola. Quem não, né? Porque aquele sabor ele foi feito estrategicamente para que as nossas papilas degustivas elas fiquem viciadas. Existem componentes químicos dentro desses refrigerantes, desses salgadinhos, né? Que a gente quando come ou quando ingere, você já fica meio que viciado. Então, a Coca-Cola, ela tem isso. Aí o pessoal chega para mim e diz assim, doutora, eu gosto de tomar aquela Coca-Cola Diet, mas eu tomo Coca-Cola Diet. E aí eu digo, é mais perigosa do que a normal. Eu prefiro que você tome a Coca-Cola normal do que a Coca-Cola Diet. Por quê? Porque a Diet vai ter aspartame. E há estudos que dizem que o aspartame é um edulcorante, né, que propicia para câncer. Depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar esse estudo, porque quem gosta muito de Coca-Cola vai ter que repensar e ir mudando os hábitos, tentar construir novos hábitos. Mas eu não gosto de tomar água. Não gosto de tomar água, não sinto sabor na água. Realmente, a água não é para sentir sabor, né? Mas você pode aromatizar a água, colocar um limão, colocar um pedacinho de gengibre. Você pode colocar, fazer a água, descascar a maçã e colocar a casca da maçã. Pode colocar abacaxi, para que essa água tenha sabor. E você que tem dificuldade de tomar água, você comece a criar o hábito. Porque o nosso corpo é mais de 70% formado de água, né? Então, a gente precisa repor esse líquido, ok? Doutora, eu também gosto de pão. Gosto muito de pão francês. Ok. Quando eu percebo que, no meu caso, o paciente gosta muito de pão francês, o ideal é que ele substitua por pão integral. Mas se ele não consegue, o paladar dele não se habituou, vamos aos poucos, né? Fazer isso, porque hábitos é construção. É o que eu sempre digo. A gente precisa construir o hábito. Então, no caso dos pães francês, né? Eu gosto que antes você ingira pelo menos uma fibra. Eu gosto muito de utilizar o psyllium. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma fibra bem
bem levezinha, que você coloca, não tem sabor de nada, então você coloca em uma quantidade dessa de água, e aí você consegue colocar uma colher de chá e toma antes de comer o pão. Por quê? O pão, ele tem um índice glicêmico muito alto. O que significa isso, doutora? Ele é rapidamente degradado, vira açúcar e vai para a corrente sanguínea. Entendeu? Então, quando você coloca essa fibra, o psyllium, antes do pão, já que você está comendo pão francês normal, você vai diminuir esse índice glicêmico, para que ele não suba tão rápido para a corrente sanguínea. Entendeu? Use iogurtes naturais em vez de creme de leite. Vocês, quando forem comprar iogurte para vocês, prefira aquele que só tem 2 ingredientes. Geralmente tem um que é o iogurte natural só com 2 ingredientes. Então, dê preferência a esses. Então, a gente chegou aqui no momento, né, que eu acho assim que é principal, que é o planejamento da sua alimentação. Não tentem se alimentar de forma aleatória. Eu vou comer o que der. Você precisa fazer o seu planejamento. E esse planejamento, ele começa na hora de fazer a lista de compras. Então, você vai sentar e vai planejar. Segunda-feira eu quero comer tal coisa. No café da manhã, no almoço e no jantar. Terça-feira, do mesmo jeito. Quarta-feira, do mesmo jeito. Aí você vai sentar e você vai fazer essa lista de compra. O que é que eu vou precisar para comer disso? E aí você pensa, eu vou precisar de tanto de arroz, tanto de feijão, tanto de batata, tanto de carne, tanto de alface. E aí você faz essa listinha, né? Se você faz a feira por mês, você faz a listinha da semana e multiplica por 4, entendeu? Mas reserve sempre um tempo no final de semana para você programar a sua alimentação. Porque quando a gente programa, a gente se cobra para tentar seguir, né? Até porque a gente tem que pensar que isso é um tempo que não é perdido. Isso é um tempo que a gente está investindo na nossa própria saúde. Eu vou abrir aqui um espaço bem rapidinho, só para falar um pouquinho de mim, né? Eu sempre tive uma alimentação, assim, eu costumo dizer que eu sempre fiz nutrição antes mesmo de ser nutricionista. Mas que eu sempre gostei dessa área, sim. E eu tive o câncer. O câncer é uma doença multifatorial. Ela não depende só da alimentação, ela não depende só de atividade física, ela não depende só de estresse, ela não depende só da parte genética. Mas eu vou dizer que eu, por ter uma alimentação boa, eu consegui passar pelo processo, né? Tem pessoas que não conseguem passar pelo processo porque o organismo não está bem, não tem uma base alimentar, não tem uma base de atividade física, enfim, não tem. E eu mudei a minha alimentação toda quando eu descobri o diagnóstico, né? Eu fui para uma dieta vegetariana, mas isso eu planejei para mim. Eu descobri o diagnóstico de câncer e eu disse, não, eu tomei a decisão. Eu vou parar de comer carne, eu vou parar de comer tudo que para mim eu entendo que é pró-inflamatório. Então, eu tirei toda a parte de laticínio, aliás, tirei toda a parte de proteína animal e fui ser vegetariana. E hoje eu construí um hábito de não comer carne. E eu acredito que não me faz falta. Por quê? Porque a proteína que antes eu ingeria, que era animal, hoje eu suplemento
com proteína vegetal. Então, assim, tudo é uma questão de planejamento e de você decidir como você quer investir na sua saúde. Porque, com o passar do tempo, sempre vem a cobrança. Então, existem alguns alimentos que são coringas. O que é um alimento coringa? Sempre deve fazer parte da nossa listinha de compras. Quem são esses alimentos? Ovos, iogurte, ou legumes. Você, quando for fazer sua feira, você pode congelar os alimentos. Eu faço assim, tá, gente? Eu gosto de fazer a feira, geralmente na quinta-feira, porque é o dia que tem mais promoções no supermercado e tá tudo novinho. Então, eu consigo cortar os legumes, coloco naquele saquinho que tem um zip, um fecho, ou então com aquele saquinho normal, que dá um nozinho, eu compro as bombonas de sacos, coloco dentro e congelo. Até os sucos verde, eu faço assim, os sucos de fruta, eu faço assim, aqui em casa. Por quê? Porque se torna mais prático. Mas alimentos como ovos, legumes congelados, grãos integrais, eu gosto também de grão de bico, lentilha. A nossa alimentação ela precisa ser variada. Porque existe essa diversidade de alimentos, de cor, de vitaminas. Cada alimento tem sua substância, seu tipo. Então, a gente precisa estar sempre alimentando, se alimentando com essa variedade alimentar, né? As castanhas, eu acho uma dica muito valiosa para vocês que são empreendedores, que às vezes saem para vender, ter sempre aquelas castanhas com passas. Por que misturar a castanha com passas? Porque a castanha ela é gordura, uma gordura saudável e que dá saciedade. E a passa também, porque a passa é docinha e aí ela consegue mandar uma mensagem para o seu cérebro. Quando a gente coloca na boca, bioquimicamente falando, ela manda uma mensagem para o seu cérebro de que está comendo algo doce. E ele associa com açúcar, né? E vai lhe dar mais energia. Então, são pequenas estratégias que podem fazer a diferença no nosso dia a dia. Então, a gente percebe aqui, né? Acho que vocês depois quiserem perguntar, lógico, percebe aqui que existem algumas estratégias para a gente se alimentar bem, sem perder o foco, que é principalmente ter saúde. Então, Jailson, é agora que vai ter o intervalo. Muito bem, doutora Poliana, que alegria tê-la aqui, né? Oferecendo essa live tão importante que ela é nutricionista, ela é especialista na área oncológica, especialista em emagrecimento, aliás, e saúde integrativa, né? Ela teve aí falando sobre os carboidratos, falando sobre uma boa alimentação, o quanto mal faz a Coca-Cola, Diet, principalmente, que ela falou que tem uma substância que é muito ofensiva para o nosso organismo, né? Doutora Poliana Santana, muito obrigado por esse espaço. Lembrando a vocês, revendedores, vocês que chegaram a essa live, seja através de revendedor, seja através de indicação, que nós, da 7G Mag, né, a empresa está oferecendo essa live exclusiva para você. Aliás, todos os meses a empresa, a 7G Mag, vai estar procurando um profissional. Hoje tivemos a felicidade de trazê-la, doutora Poliana Santana, trazer conhecimento muito importante para vocês, revendedores. E agora eu vou falar sobre a 7G Mag, né, uma empresa que está aí há quase 30 anos no mercado, na área de produtos magnéticos, calçados magnéticos, pulseiras bioquânticas, travesseiros magnéticos, para você que não dorme bem, né, para você que tem estresse, para você que está com a imunidade um pouco baixa, através da nossa pulseira bioquântica, você vai receber esses benefícios, tá? E agora falar um pouquinho
sobre a 7G Mag, uma empresa que eu já falei que tem quase 30 anos no mercado, né? Referência nacional. Hoje temos revendedores espalhados aí por todo o Brasil, revendendo produtos magnéticos, revendendo nossos calçados magnéticos. E, aliás, uma novidade, gente. Hoje está sendo lançado o catálogo 2025 da 7G Mag com mais de 200 modelos para você aí tá prestigiando, tá, pessoal? Tem a Ada, Comfort, tem muita sandália, tá? Para você aí tá revendendo e lucrando muito. Você sabe que a nossa revista, ela obedece a uma tabela de preços com preços fixos durante um ano para exatamente oferecer flexibilidade para você revendedor, para você revendedora estar lucrando, tá? Lembrando que os nossos produtos possuem ímãs infravermelhos que promovem benefícios, certo? Porque esses ímãs terapêuticos, quando em contato com o nosso corpo, trazem benefícios como melhora da circulação, diminui inflamações, diminui dores, tá? E aí as pessoas elas vão comprando, vão experimentando e vão comprovando e espalhando essa notícia boa e vai trazendo mais revendedores e pessoas que querem além de estar oferecendo qualidade através dos benefícios, também vem aí uma oportunidade de estar levando aquela renda extra, né? Uma renda extra, a empresa ela não cobra metas para você que quer ser revendedor, tá? Então você vai trabalhar aqui de forma leve, de forma flexível, no seu tempo, entendeu? Como eu já falei, a gente tem uma revista que ela é válida durante um ano com preços fixos. Isso aí é um diferencial para você que quer lucrar, tá? E aqui o revendedor, ele compra pelo preço e pode ganhar aí 20% de desconto, até 20% de desconto. Você vende pelo preço que quiser e lucra até R$ 100 por produto, tá? Como eu já te falei, e o pagamento é através de Pix. O Pix, se pagar adiantado, tem 20% de desconto. Você também pode preferir pagar em 3 vezes no cartão. E aí a empresa também oferece outra vantagem, que tira os juros. Você vai fazer o pagamento em 3 vezes, sem juros. Por fim, eu vou falar a você sobre o Clube de Indicados, que é uma outra forma de você, revendedor, para você que ainda não é revendedor, tá tendo esse conhecimento para lucrar também. Como é que funciona? Você, revendedor, vai indicando pessoas e essas pessoas, ao realizarem compras, vão trazendo comissões e essas comissões vão serem convertidas em descontos para que você, revendedor, quando for fazer o próximo pedido, a gente dá aquele desconto e você vai pagar bem menos, tá bom? Vou reforçar mais uma vez que hoje a gente está comemorando porque a revista 2025 da 7G Mag saiu hoje. Então, após a live, você que deseja receber ela, a gente vai estar enviando online, tá? É só solicitar que a gente nota. Eu preciso do nome completo, tá, pessoal? De cada um que quer receber essa revista que está super legal, tá? Muito dinâmica, muito objetiva, muito intuitiva para você, revendedor, estar localizando lá os produtos pelo modelo, pelo calçado, está muito bem distribuído. Parabéns ao nosso designer Ricardo, o nosso diretor de marketing, tá? Ele está aqui todo vermelho, que ele não gosta de ser elogiado, mas é isso, eu estou rasgando a seda aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria só registrar, tá? Foi quem? Adriano, Cristiane e Luiz. Quem mais? Jacuí, alô, Jacuí. Enósia, ou Enosia. Gilvanete de Souza. Herodias Lessa, a mãe da nossa querida Catarina. Irene Oliveira. Lourdes Alcântara. Magda Santos. Nani. Natalice Neves, Nelce, Odília Ferreira, Paloma Lemos, Raimunda e Raquel Ribeiro. Muito obrigado a todas, a todos que participaram, que vieram aí participar dessa incrível live. Fique à vontade, esteja de volta. Parabéns, obrigado pela live, tá? Vamos continuar, né? Gente, eu fiquei encantada, viu, com todo esse serviço que vocês têm. Até eu fiquei curiosa de ter essa revista. Pois vamos lá, vamos dar continuidade, né? É muito bom essa oportunidade da gente poder conhecer um pouco mais
sobre tudo isso, eu conhecendo mais sobre o produto de vocês, né? E vocês conhecendo mais um pouquinho sobre a alimentação, porque às vezes no dia a dia a gente não consegue ver pequenos detalhes que fazem a diferença, né? E são desafios que a gente encontra e que a gente absorve a gente se auto-boicota, porque a gente diz assim, eu não consigo me alimentar bem, doutora, porque eu não tenho tempo de fazer. É um corre-corre tão grande, e eu vou dizer a você que eu acredito. Eu sei que realmente é um corre-corre muito grande. Mas aí a gente volta lá para aquele slide do planejamento. A gente precisa planejar e a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Com o meu processo de cura, foi isso que eu aprendi. Aonde eu estava me colocando? Em que lugar eu estava me colocando na minha vida? Porque a gente tem que se olhar primeiro, né? Lá na Bíblia vem dizendo assim, amar ao Pai, em primeiro lugar, e amar o próximo como a si mesmo. Então, depois de Deus, vem a gente. Antes de amar o próximo, a gente tem que amar a gente. E para a gente se amar, a gente precisa cuidar da nossa saúde, não é verdade? Então, a gente precisa tirar essa questão de que falta tempo, precisa se organizar e precisa fazer pelo menos o básico, o simples, mas que realmente funcione, né? Então, que sejam refeições rápidas, mas que elas sejam refeições nutritivas, né? Outra coisa que eu escuto muito em consultório é assim, nossa, eu amo doce. Eu não sei, doutora, quando eu termino de almoçar, eu sempre tenho que comer doce. Pessoal, eu vou deixar aqui uma informação que é muito relevante para vocês prestarem atenção. Não está no slide, mas é uma informação importante. Em que sentido? Vocês tomam um remédio de verme, porque às vezes essa vontade de comer doce nem é de vocês, viu? Pode ser de verme, pode ser fungo. Existem pessoas que têm fungo na unha. Isso que está aparecendo na unha é só uma partezinha do que está no seu organismo todo. Tem gente que tem micose na pele, né? Eu sou lá de Sertão, eu sou lá de Souza. Quando eu era criança, o pessoal dizia, fulano tá cheio de pano branco. Que é umas manchinhas brancas que dá no corpo. Aquilo é fungo. Candidíase. Mulher que sofre com candidíase. Ela tem a predisposição também e o desejo de comer mais doce. Porque esse fungo, a levedura, esse fungo, ele gosta de doce. Então, a vontade de comer doce não é sua, é do fungo. É da verminose, é do protozoário, entendeu? Então, vocês fiquem atentos também com a questão de estar sempre tomando a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, remédio para verme. Principalmente quem viaja muito, quem come muito fora, que não tem o controle da higienização do alimento, conforme eu já falei anteriormente. E como é que eu vou fazer essa mudança? O que é que eu posso fazer para mudar alguns hábitos, né? Primeiramente, você precisa decidir. Decidir que vai mudar. E agir, né? Comece introduzindo, pelo menos uma vez por semana, uma receita saudável. Comece tomando mais água. Água é importante, porque às vezes, quando você está desidratado, você tem a falsa impressão de que está com fome. E aí você vai atrás de quê? De coisinhas doces. É uma bala, é um chocolate, é um refrigerante. Eu quero só deixar a mensagem principal aqui. Primeiro você tem que decidir, você tem que agir, você tem que planejar e começar a executar pequenas mudanças que vão gerar uma grande diferença na saúde de vocês. Então, assim, eu
Essa é a mensagem, né, para esse dia. Ficou faltando aí completar, mas no final vocês vão ter esses dados. Eu mando para vocês, posso passar. Eu estou no Instagram, estou no WhatsApp, estou no Facebook, mas diante desse convite honroso de vocês, da 7G+, eu trouxe uma surpresa para vocês, para facilitar o dia a dia de vocês. Quem gosta de surpresa? Porque eu gosto. Eu trouxe para vocês um presente. Pode passar. Na verdade, é um convite, né? Para que vocês façam parte da minha lista VIP, onde vocês vão ter semanalmente dicas de nutrição, do dia a dia, mensagens motivacionais, e-books que eu sempre gosto de fazer e-books, né? Porque eu acho que é uma forma de eu levar informação para as pessoas e as pessoas também propagarem. Então, eu fiz esse e-book que tem 100 receitas fáceis, práticas, para você fazer dentro de 15 minutos. Então, eu tenho café da manhã, almoço, jantar, lanches e sobremesas. Sobremesas saudáveis para vocês. Então, é só ver aí o QR Code de vocês, tá? Para vocês verem, que vai lá para o meu Instagram. E lá no Instagram, você vai seguir o meu perfil, vai curtir, compartilhar, salvar e vai marcar 3 pessoas no comentário. E aí eu vou estar mandando para você esse e-book que eu fiz para vender, mas que vocês terão de graça. Olhe, de presente para você. Tá certo? Gente, e é isso, né? Cuidar de si não é um gasto de tempo, mas um investimento em sua melhor versão. Que é isso que eu falei, e é isso que eu prego, e é isso que eu propago, né? Que vocês também tenham colocado, assim, assimilado, aceitado, absorvido alguma dica dessa que é muito importante. A gente começa de pouco e vocês vão ver como vocês vão se sentir bem quando vocês começarem a mudar alguns hábitos alimentares de vocês. Estou à total disposição de vocês. Muito obrigada mesmo, viu? Doutora Poliana Santana, dicas preciosas. Muito obrigado por esse presentaço que a senhora está oferecendo aí aos nossos revendedores e de forma indireta também, né? Principalmente eu vou querer esse e-book, eu preciso perder alguns pezinhos, preciso mudar meus hábitos, então eu vou estar seguindo a doutora Poliana, Nutripoli Santana, é o endereço do Instagram dela, então vai lá, pessoal. Não perde essa oportunidade, porque são dicas e conhecimentos preciosos que a gente não tem todo dia, não, viu? No oferecimento 7G Mag, que trouxe essa doutora tão carismática, né? Simpática, e trouxe aí conhecimento precioso para nossos revendedores, para mim também. Pessoal, agora é um espaço que a 7G Mag, com a doutora Poliana, oferece a vocês para tirar dúvidas, para querer tirar alguma dúvida, ou então trazer conhecimento também. Essa live é feita para isso. Mas antes, Catarina me avisa que tem uma pergunta no chat de Nani. Ela quer saber como deve ser feito o jejum intermitente. A Nani, doutora Poliana, a Nani pergunta como deve ser feito o jejum intermitente. Primeiro, eu gostaria de saber o que é jejum intermitente. Então, o jejum intermitente é uma janela, que a gente chama, é um espaço em que a gente fica sem se alimentar, né? Eu sempre gosto de dizer que nem todo mundo pode fazer jejum intermitente, né? A gente tem que ter cuidado com as pessoas que passam por algum tratamento, como diabetes, oncologia, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado. Por quê?
você vai passar um intervalo sem se alimentar. E eu sugiro, Nani, Nani, que seja sempre à noite, certo? Você, por exemplo, hoje é segunda-feira, você se alimenta, aí você quer fazer um jejum intermitente. E tem mais, tem um detalhe. Comece sempre aos pouquinhos, no mínimo 12 horas sem se alimentar, tá? Aí você faz, hoje eu vou me alimentar até às 18 horas. Eu comi durante o dia, fiz um jantar, né? Como deve ser. Parei de me alimentar às 18 horas. Eu só vou comer às 6 horas da manhã. São 12 horas. Uma janela, um intervalo. Por que à noite, Poliana? Porque à noite você está dormindo, não vai sentir tanta fome assim, né? Não vai sentir os impactos do jejum. Ah, tá. Eu fiz o jejum, e o que é que eu como no outro dia? Aí vai depender do objetivo do jejum. Você quer fazer um detox? Você quer emagrecer? Qual o seu objetivo para esse jejum intermitente? Porque aí vai definir qual vai ser o tipo de alimentação que você vai comer no outro dia. E outra coisa, né? Eu fiz um jejum de 12 horas durante uma semana por 2 dias. Aí você pode ir aumentando. Fazer um jejum na próxima semana eu vou aumentar, eu vou para 14 horas. Então, em vez de eu tomar o café da manhã às 6 horas da manhã, eu já vou tomar café às 8 horas da manhã. E aí você vai Oi, educando o seu organismo para sim, aguentar o jejum. Tá ouvindo? Oi, Jailson. Não estou ouvindo. Alô? Pronto, doutora Poliana. Temos mais uma pergunta aqui, só um instante. Pois não, Catarina? Água saborizada tem duração de quanto tempo? Quem pergunta? É a Nani também. A Nani pergunta sobre a água saborizada e a duração essa água pode ser utilizada. 24 horas, Nani. Dependendo da quantidade que você vai fazer. Porque você coloca, por exemplo, uma jarra de 1 litro ou 2 litros, você coloca maçã com canela, vamos dizer, uma água saborizada, né? Então, você coloca à noite e no outro dia você vai tomar. Essa água não vai durar 24 horas, porque você vai fazer de um dia para o outro para você tomar. Uhum. Tem mais alguma pergunta, Catarina? Uma pergunta minha. Quais são os benefícios da gente tomar água, doutora, assim que a gente acorda pela manhã? Catarina pergunta quais os benefícios da água, de tomar água assim que acorda pela manhã. Os benefícios são inúmeros, Catarina, porque você ativa o seu metabolismo. Você passou a noite todinha o seu organismo fazendo um detox, porque apesar de você estar dormindo, seus órgãos não estão dormindo. Eles estão fazendo o detox noturno. Existe na nutrição um círculo circadiano, que a gente chama. O nosso organismo, o nosso relógio biológico, ele se baseia através da luz solar, né? Então, quando o sol se põe, alguns hormônios do nosso organismo ele é ativado com o pôr do sol e outros são ativados com o nascer do sol. Então, quando você acorda de manhã, o que é que eu sempre sugiro para os meus pacientes, né? As pessoas que eu acompanho. Amanhecer o dia, gente, raspe a língua. É muito importante raspar a língua. Por quê? Se você prestar atenção quando você acorda de manhã, sua língua tem uma saburra lingual, que a gente chama, aquela massinha esbranquiçada que fica. Aquilo dali é resto de alimentos, micropartículas de alimentos, tem bactérias, tem vírus e tem toxinas que foram liberadas durante a noite do fígado, dos rins, das suprarrenais, tá entendendo? Do próprio cérebro. Não sei se vocês já ouviram falar que durante a noite o nosso cérebro libera uma substância que no momento eu não lembro, libera uma substância que consegue fazer como se fosse uma lavagem, uma limpeza no nosso cérebro, né?
Tanto é que às vezes a gente vai dormir tão mal e acorda melhor por isso. Porque é feito esse detox no nosso organismo. Então, quando você raspa a língua, faz a higiene da boca e você toma entre 300 e 400 ml de água em jejum, você está ativando o metabolismo, você está hidratando os seus órgãos. E como eu falei, que nosso corpo é mais de 70% de água, então você está revitalizando o seu corpo. Para quê? Para ajudar que ele excrete também as toxinas através da urina, das fezes. E para que tudo isso ocorra, precisa da água. Muito bem, respondido aí, Catarina. Eu tenho uma dúvida, doutora Paulina, com Pois é. relação à gordura animal. Ela é benéfica ou é mito que faz mal? E sobre o ovo também, porque até então havia essa informação que o ovo tem muito, aumenta o colesterol e tal. Eu gostaria de ter essa dúvida. Então, acho que você já ouviu falar que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, não é? Você precisa ter uma avaliação geral de como é que está. As pessoas que geralmente sofrem de dislipidemia, que é o aumento do colesterol, dos triglicerídeos, você vê que ali a gente tem quantidades diferentes de colesterol. E cada uma tem sua função. Tem o colesterol bom, tem o colesterol ruim. Então, quanto à gordura, você não precisa comer em excesso, tá? A gordura animal, da carne bovina, da carne suína, do frango, vamos ver a diferença, tá? A gordura suína, ela é uma gordura que ela é menos ofensiva do que a da carne de vaca. Mas se você comer em excesso, vai lhe prejudicar da mesma forma. Então, a gente vê que a gente tem diferentes tipos de gordura. A margarina não é uma gordura saudável, né? Óleo de soja, óleo de semente de girassol. Existem diferenças entre elas. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu costumo comer a manteiga ghee, porque ela não é poliinsaturada, entendeu? Então, essa é a diferença. E qual foi a sua outra pergunta que eu esqueci? Gente, vocês me desculpam, porque, assim, como eu fiz quimioterapia, às vezes as palavras fogem, mas a gente vai conversando e vai se entendendo. Eu sempre aviso ao meu paciente, olha, às vezes se fugir alguma palavrinha, vocês me perdoem. E dá até uma informação, para quem está, olha, mulher que está na menopausa, quem passou por quimioterapia, estava até aqui, mas eu levei. Quem passou por quimioterapia, gente, ômega 3, por falar em gordura, gordura boa, que todo mundo precisa suplementar, é ômega 3. Vocês prestem atenção no ômega 3, que tem o EPA e o DHA, certo? Para quem está com lapso de memória, assim, feito eu, o DHA tem que ser bastante alto, tá? Era para eu ter trazido, mas tudo bem. Para quem quer desinflamar o corpo, o EPA tem que ser maior, tá? Então, para que serve o EPA? Para que serve o DHA? O EPA para desinflamar o corpo. O DHA é um neuroprotetor, ok? Ok, respondido mais uma pergunta. Sim, sobre a questão do ovo, porque até então nós tínhamos informações, não sei se verídicas, né? Mas que o ovo aumentava o colesterol. Aí, eu não sei se é cabível também nessa informação que a senhora nos trouxe, que tudo em excesso faz mal. E o que a senhora tem a dizer sobre o ovo? Geralmente, quando eu pego pessoas que estão desreguladas, o colesterol, né, que a gente chama de dislipidemia, o que é que eu faço? Eu só libero um ovo por semana. Se ela quiser mais de um, ela tira a gema e consome só a clara. Assim, a questão da gordura, do colesterol, está concentrado na gema. Então, a clara
tem menos gordura do que a gema. Não Ok, sei se eu respondi. tá ok. Muito obrigado. Se era isso que você queria saber. Tudo bem. Mais alguma pergunta, Catarina? Mais duas. Mais duas. Mais duas. Para finalizar, bem, eu acho que Manda. É porque é um assunto que é muito. uma coisa para Envolvente, né? Tendo É curiosidade. envolvente, é envolvente, é o dia a dia. Pode perguntar, estou aqui, eu fico até mais tarde, se vocês quiserem. A Herodias pergunta, ela está falando sobre a água com limão. Ela apenas mencionou isso. muito Será importante. que é algo bom? Todo mundo pode tomar água com limão? Sim, a Herodias, que está participando também da nossa live, pergunta sobre os benefícios da água com limão. Se traz benefício realmente para o nosso organismo. Ela para estar dormindo, já para ter deitado lá com a gente para dormir. A água com limão, ela traz sim benefícios, né? Porque o limão, ele é antioxidante. Como é que faz aqui? Já pedi para ela ver. Alô? Está me ouvindo? Ele é rico em vitamina C, que é uma vitamina que tem a função de ser antioxidante e combater os radicais livres. Todo mundo pode tomar? Não, infelizmente não. Se você está com alguma irritação, esofagite, gastrite, você tem que tomar com cautela. As pessoas dizem assim, mas quando tomar o limão, quando chegar lá, ele vai alcalinizar. Gente, depende. Depende de como está a aceitação estomacal dessa pessoa. Se ela está com excesso de acidez, você tem que ter cautela, tá? A não ser que você queira tomar água com limão. Eu tomo água com limão em jejum. Aqueles 400 ml de água, eu raspei a língua, escovei os dentes, eu tomo com limão. O que você pode fazer, eu digo, no mínimo, você tomar água com 10 gotinhas de limão. Aí você vai ver se você tem aceitação. E aí você vai espremendo mais um pouquinho, mais um pouquinho. Gente, é preciso conhecer o nosso corpo, os nossos limites, até onde a gente pode ir, né? A gente vai cuidar dele, mas sem ultrapassar os limites. Se você não tem gastrite, tá tudo bem, top. Pode tomar água com limão. E se quiser melhorar ainda mais a imunidade, coloca própolis. Não tem um sabor muito bom, mas eu já me acostumei. Então, água com limão e própolis verde para prevenir doenças cardiovasculares, desinflamar o corpo, inclusive o câncer. Perfeito. Muito obrigado, doutora Paulina. Tem mais uma pergunta, Catarina? Isso. Sobre a raspagem de língua, ela pode ser feita em bebês? É a pergunta da Nani. Que pergunta, né? A Nani pergunta se a raspagem da língua pode ser feita em bebês, em crianças. Deve. Porque a criança, se ela estiver amamentando, ou mesmo que ela esteja tomando de mamadeira, se você olhar, ela vai criar uma saburrazinha lingual, gente, é normal. Independente de ser criança, jovem, adulto, idoso, todo mundo faz isso, tá? Então, o que era que eu já fazia nos meus filhos? Eu enrolava uma gazezinha no dedo e fazia a higienização da boca, passando não só na língua, mas também aqui na parte de gengiva. Lógico que isso delicadamente, sem machucar, mas fazia a higienização sim, é necessária. Até porque isso é um cuidado não só no caso da criança que amamenta, né? Isso é um cuidado não só para a mãe, não só para a criança, mas também como para a mãe, porque as bactérias da boca do bebê podem passar para o mamilo, né? E aí tem mulheres que durante a gravidez fica com mastite e não sabe por quê. Perfeito, doutora Pauliana. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade, tá? Porque esse é um assunto que é muito pertinente, o assunto sobre nutrição, tá? Enquanto ninguém pergunta, eu vou fazer mais uma pergunta, doutora Pauliana. Doutora Pauliana, lá no início da live, a senhora falou que a saúde começa pelo estômago. Eu sou adepto disso. Gostaria de saber sobre alimentos probióticos. O que a senhora aconselharia sobre a alimentação com alimentos probióticos? É ótima pergunta.
Eu deixar aqui para tirar um pouco a dúvida das pessoas, porque existe pré-biótico, probiótico e simbiótico. Se você chegar na farmácia, você vai encontrar esses três. E qual a diferença dos três? O pré-biótico, gente, são fibras que vão alimentar as bactérias boas do seu organismo, né? São os lactobacilos, né? Que a gente tem no, dos tipos de cepas de bactérias que a gente tem no organismo. Então, os pré-bióticos, que eu costumo passar para paciente oncológico, são os pré-bióticos. Eu não entro para pacientes enfermos, eu não entro com os probióticos. Por quê? Porque os probióticos são as cepas das bactérias. São as bactérias mesmo, tá entendendo? Então, se a pessoa, às vezes, está enferma e a imunidade dela está baixa, eu não vou colocar essas bactérias lá, porque eu posso desregular ainda mais o intestino dela. Então, o pré-biótico é alimentação, é ração para as bactérias boas. Os probióticos são as cepas das bactérias em si, que é muito bom, é muito utilizada para quando você não está muito bem, você está com uma desbiose intestinal. O que é a desbiose? É o desequilíbrio da flora intestinal. E existe o simbiótico. O simbiótico, ele casa o pré-biótico com o probiótico e foi criado o simbiótico. A farmácia criou o simbiótico. Quando é que eu devo usar? Eu já disse para vocês, paciente oncológico, eu nunca coloco probióticos, tá? A não ser, lógico, que cada paciente tem sua individualidade e sua necessidade. Mas, geralmente, eu não coloco. Mas se você está com uma desbiose, dependendo dos sintomas que você apresenta, eu entro só com probiótico ou entro com os dois. Perfeito, doutora Paulina. Muito obrigado aí pela sua informação, tá? Pessoal, vamos participar. Quem tem mais dúvidas aí, fique à vontade, tá? Afinal de contas, a gente está tendo praticamente uma consultoria aqui com a doutora Paulina, né? Uma consulta, né? Porque ela... Inclusive, pois não. Inclusive, Jailson, eu queria informar, por exemplo, eu trabalho com a biorressonância. E o que é a biorressonância? É um aparelho onde eu consigo, através da leitura eletromagnética dos órgãos, das células, eu consigo identificar se a pessoa tem uma boa absorção de nutrientes, quais são os nutrientes que estão faltando, vitaminas, minerais, coenzimas, se você está com intoxicação de algum metal, como chumbo, arsênio, se você tem intolerância. Então, assim, às vezes a gente precisa se organizar para fazer exames para saber se a gente realmente está com saúde. Fazer exames é prevenção. Quer dizer que eu não vou ter problema, que eu não vou ter doença. Não, quer dizer que você está se cuidando e que se por acaso tiver alguma coisa, você vai poder detectar logo no começo. E aí você vai tratar, vai se organizar, antes de você perder a saúde de vez. Entendeu? Muito obrigado. Outra dúvida que eu tenho é sobre a questão da suplementação. Como fica a parte de suplementação no meio da parte de nutrição, principalmente para quem está fazendo dieta? A gente sabe que quem vai fazer dieta vai excluir alguns alimentos. E aí, como fica essa parte de suplementos, doutora Paulina? Eu gostaria, assim, de desmistificar esse termo dieta, tá? Gente, tudo que a gente come durante o dia, independente de ter um plano nutricional, é a sua dieta. Entendeu? Eu queria desmistificar isso porque muitas pessoas acham que quando diz assim, estou em dieta, eu vou ter que abster ou vou ter que deixar de comer alguma coisa. E não é assim. Tem pacientes que dizem assim, nossa, tem certeza que eu vou emagrecer com esse cardápio? É tanta coisa para comer, entendeu? Porque está muito associado, Jailson, à questão de escassez. Aí tem gente que diz, não gosto de fazer de dieta porque eu não vou passar fome.
e você não vai passar fome, né? Quanto à suplementação, que foi muito bom você perguntar, que é algo que eu gosto muito de trabalhar com a biorressonância, porque a biorressonância ele é um exame biofísico, que às vezes ele consegue detectar algumas insuficiências, algumas carências nutricionais do seu corpo, antes mesmo de aparecer no exame de sangue. Então, eu faço a biorressonância e associo com o exame de sangue, e aí eu consigo ter um diagnóstico mais preciso. Por exemplo, vamos falar de whey protein, né? Todo mundo pode tomar whey protein? Gente, eu sou nutricionista de emagrecimento, estética, né? E oncologia. Todo mundo pode tomar whey? Não. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma paciente que ela está com um tratamento de um tumor de mama triplo negativo. Vocês sabem que, ou não sabem, pode saber agora, que é um tumor um dos mais difíceis de tratar. E ela era uma pessoa que só se alimentava bem, que fazia corrida, gostava de fazer corrida, de malhar, e estava tomando whey protein. E eu disse, manda para mim a foto do teu whey. Quando eu olhei, estava lá, rico de glutamina, das substâncias. Por isso que o nutricionista ele tem esse olhar mais clínico, mais específico. Estava rico de glutamina. Tomou triplo negativo, gosta de glutamina. O que foi que eu fiz? Eu retirei. Não vai tomar whey protein. Você vai substituir por uma proteína. Ela precisava da proteína para não perder massa magra, porque durante a quimioterapia ela pode perder a musculatura, e a musculatura ela é importante no paciente oncológico para não entrar em sarcopenia e aí dificultar a recuperação. E eu tirei essa suplementação. Mas vamos falar agora das pessoas normais. Você tomar suplemento sem você fazer essa avaliação, você está sobrecarregando o organismo. Virou moda. Todo mundo toma whey, todo mundo toma creatina. E você sabe como é que está a situação dos rins? Mas o whey não faz mal para os rins. Tudo depende da quantidade. Se você não tem necessidade, tudo depende da quantidade. Então, você para suplementar a proteína, você tem que ver como é que está o seu cardápio, a sua dieta, no café da manhã, no almoço, no jantar. Então, assim, eu não aconselho você suplementar por conta própria, sem você saber como é que está a sua estrutura alimentar, se você está comendo já, se é uma pessoa que come muita carne, come muito ovo, ainda vai suplementar com proteína. Mas, por exemplo, Pauliana, o ômega 3 é importante? Mas também tem que saber a dosagem, né? Tem pessoas que têm necessidade de tomar só uma cápsula por dia, outra 2, e tem pessoas que precisam tomar 3 cápsulas por dia. Então, assim, mesmo sendo suplemento, sendo algo que vai lhe fazer bem, procure sempre ou um nutricionista ou um médico para lhe orientar. Não faça por conta própria. Muito bem, perfeito, doutora Poliana. Lembrando a vocês que vocês estão diante dela, doutora Poliana Santana, que é nutricionista funcional e oncológica, especialista em emagrecimento e saúde integrativa, é a 7G Mag, oferecendo conhecimento para você, revendedor e revendedora. Catarina, tem mais perguntas? Uma pergunta: como é feita a biorressonância? Pronto, doutora Poliana, como é feito a biorressonância? Quem pergunta? É a Nani. É a Nani. Nani tá cheio de perguntas aí. Participativa. Ai, maravilha, Nani. Participativa. Gosto assim. Nani, a biorressonância é um aparelho, tá? Você coloca... Vocês já ouviram falar em bioimpedância? Geralmente o pessoal da educação física gosta muito de fazer. É uma corrente elétrica que passa pelo corpo, você não sente nada, tá? Não sente só, não sente nada. E essa corrente passa pelo seu corpo e ela vai detectar os desequilíbrios. O exame, ele dura em torno de 1 minuto. Você coloca a mãozinha lá no aparelho, fica caladinha, né? Quietinha, e aí, dentro de 1 minuto, ele faz o diagnóstico. O meu equipamento, ele faz 39 diagnósticos. Então, ele é muito bom, né? Não é porque
mas porque eu fiz e fiquei apaixonada. Eu vou dar um exemplo. Quando chegou o meu aparelho, eu saí fazendo no corpo da família todinha. E meu pai fazia 27 anos que tinha parado de fumar. Uhum. E quando eu fiz o teste dele, diagnosticou nicotina no organismo dele ainda, né? Então, todo mundo pode fazer o exame? Não. Quem tem marca-passo, quem tem metal no corpo, quem mulher grávida, eu não faço, tá? Por quê? Porque pode sair alterado o resultado. Não é que a pessoa vai tomar choque, mas não vai sair um resultado verídico. Então, eu não faço. E quanto à mulher grávida, por questão de ética mesmo, né? A biorressonância não vai fazer mal para ela e para o bebê, mas eu não faço. Por tranquilidade, para não ficar pensando que foi por conta da biorressonância. Então, por tranquilidade, eu prefiro não fazer. Perfeito. Mais uma pergunta, Catarina? Não? Pessoal, fiquem à vontade. Quer fazer mais perguntas? Essa é a hora, tá? A doutora Pauliana está aqui exatamente para isso, com muita boa vontade, muito carisma, muita... A gente não cansa de agradecer, porque não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Além do mais, né? Ela nos presenteou com um e-book, né? E aí, doutora Pauliana, como é que a gente faz para baixar esse e-book? Fala aí para a gente, repete para o pessoal seguir a senhora, seguir você lá no Instagram, fala do seu endereço e fala o procedimento para baixar esse e-book. A oportunidade é sua. Então, vai no meu Instagram, curte lá a postagem que tem o e-book, você curte, compartilha e marca lá 3 pessoas. Eu vou ver e vou mandar o e-book para você, além de você fazer parte da minha lista VIP, onde toda semana você vai receber um conteúdo falando sobre nutrição, sobre saúde, motivação, tá entendendo? Você só tem a ganhar. E quando eu faço e-books, que eu gosto de fazer e-books, quando tem um e-book novo, as primeiras pessoas que recebem é quem está na minha lista VIP. Então, assim, é só vantagem. É isso aí. Só para lembrar o pessoal que está aqui online, né? O endereço do Instagram dela é Nutri_Poli_Santana, tá? Esse é o endereço do conhecimento. Vai lá, realiza o procedimento que ela acabou de falar e baixa seu e-book, que é muito importante, né? É um e-book que vai trazer conhecimento, tudo que ela falou aqui na live e mais um pouco. Então, aproveita que essa oportunidade aí, esse presente que ela está nos dando. Mais uma vez, muito obrigado, a gente agradece. Eu vou deixar só mais um recadinho. Você que é revendedor, você que não é revendedor, o cadastro para ser revendedor da 7G Mag é gratuito, tá? Você fala com o consultor, você que está interessado, você que foi indicado. E, por falar, você que foi indicado, por falar em indicação, né? O procedimento para indicar pessoas é simples. É só trazer o nome completo e o número do WhatsApp da pessoa que o consultor entra em contato e dá todo o suporte, tá bom? Não esquece de fazer esse procedimento. Gente, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, eu agradeço a doutora Poliana Santana. Eu que agradeço, Pois não. viu, Jair, Uhum. mais Catarina. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, né? E poder plantar uma sementinha de consciência nutricional na vida de cada um de vocês. Gente, cuidar de si, como eu falei, é um investimento. Então, para mim, eu fico aqui com muita alegria, né? Quem quiser falar comigo também, em particular, tirar alguma dúvida, eu também me coloco à disposição. Estou encantada também com o material de vocês. Eu já tinha perguntado até a Catarina, tentar tirar algumas dúvidas, né? E eu estou até para levar minha mãe aí, para fazer uma visita a vocês. Eu quero, sim, os produtos de vocês para ela, viu? Vai fazer muito bem, principalmente para quem tem a dor articular, eu que gosto de estudar. E isso,
o trabalho de vocês também faz parte da saúde integrativa. Com certeza, né? Porque quando a gente leva qualidade de vida para as pessoas, às vezes tem pessoas que têm problema de reumatismo, problema nos ossos, está ali. Quem não tem essa pessoa na família, né? E os produtos da 7G Mag está aí para isso, para a senhora ter uma ideia, né? A gente recebe depoimentos de pessoas, relatos de pessoas que têm se beneficiado da magnetoterapia, né? Afinal de contas, a magnetoterapia ela tem tudo a ver. Olha só, o globo terrestre em si é um ímã natural, né? Que tem dois polos, norte e sul, é tanto que a bússola aponta para o norte. Quando a gente é criança, a gente pisa no solo, a gente obtém alguns benefícios com relação ao magnetismo que o próprio globo terrestre oferece, e com o tempo a gente vai perdendo isso, por quê? A gente vai trabalhar, a gente vai calçar calçados comuns, que não tem ímãs terapêuticos, por exemplo, e aí, com o tempo, a gente vai perdendo de obter esses benefícios que o próprio globo terrestre oferece, né? E aí, a magnetoterapia, ela também está apoiada nisso. Doutora Poliana, ficamos por aqui. Eu espero que a gente se encontre mais vezes, que a senhora traga a sua mãe para visitar a 7G Mag. Vai ser um prazer recebê-las. Em outubro, se vocês quiserem já alguma live sobre câncer de mama, eu só me coloco também à disposição, tá? Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, viu? E venha nos visitar, que a gente estava esperando.